Bem que é, pessoal, tranquilos aí, né? Sejam bem-vindos ao meu canal. Recebam meus cumprimentos e votos de agradecimento pela visita. E no radar de hoje, quero vos contar uma pequena história sobre a nossa província, Kwanza Norte, que teve seu início no século XVII, terra onde foi enterrada a famosa rainha de Angola, Njinkambandi, terra onde o famoso navegador português Paulo Dias de Novaes foi aprisionado, morto e sepultado. Vou contar um pouco da história da terra que ostentou a denominação de Salazar em homenagem ao então ditador presidente do Conselho de Ministros português Antônio de Oliveira Salazar, terra onde o famoso explorador escocês David Livingstone, que expôs a África à Europa no século XIX, introdutor do cristianismo moderno no continente berço, que durante as suas viagens fez uma parada no vilarejo do então restrito de Ambaca. Então bora lá ao radar, fique um pouco e sinta-se à vontade e aprecie o conforto da narração. Bem, como disse no Gênesis, Kwanza Norte teve seu início no século XVII, após a divisão do reino do Ndongo, para criar o distrito de São Paulo, a atual província de Luanda, capital de Angola, e o distrito de Gulungu Alto, este com sede no município com o mesmo nome, que por vezes também era chamado de distrito de Ambaca, que foi desmembrado em 1810 para que se criasse o distrito dos Dembos, atual província do Bengo, que mais tarde foi extinto, isso em 1857, sendo integrado ao distrito de Luanda. No ano de 1861, recriou-se novamente o distrito do Gulungu, porém existindo somente até 1866, até que, no dia 15 de agosto de 1914, o governador colonial de Angola, o Sr. Norton de Matos de Portugal, criou o distrito de Kwanza como forma de recompensar a cidade de Gulungu Alto por não ligar-se com o caminho de ferros de Luanda. E mais tarde, a ideia foi excluída do consenso geral, ocorrendo a mudança da sede distrital para Ndalatando ou Nadalatando, atual capital da província de Kwanza Norte. Alguns anos se passaram, até que, em 1917, o governador colonial decide por dividir o distrito de Kwanza em duas províncias, a saber, a nossa província Kwanza Norte e a província do Kwanza Sul. O governador colonial Norton de Matos, ou general Norton de Matos, foi um dos mais importantes estrategas do colonialismo português durante a Primeira República. Conseguiu uma autonomia nunca vista para a administração de Angola. Esse senhor revelou uma missão civilizadora na antiga República, onde defendeu que o trabalho educa e valoriza, então deve ser de caráter obrigatório. Na era colonial, em Kwanza Norte, trabalhavam as forças da administração colonial portuguesa, que controlavam e reprimiam todo negro que tentasse discutir os seus direitos e terras. Ainda na era Portugal, em Kwanza Norte, construiu-se o Tribunal dos Avula e a colônia de São João, tida no passado como Casa Penal dos Negros de Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Em Kwanza Norte, construiu-se também as Furnas do Zanga, as famosas cavernas feitas de pedra, casa que em 1942 serviu de primeira escola primária para brancos e negros. Foi em Kwanza Norte que em 1959 a população negra escreveu pela primeira vez uma carta anônima para as autoridades coloniais em Portugal, para reivindicar a usurpação das suas terras. Como resposta, as autoridades portuguesas autorizaram o Tribunal de Ndalatando, antiga Salazar, a enviar uma carta para Sambalucala, no sentido de julgar os cidadãos brancos e negros em pé de igualdade. Após anos, a capital da província Ndalatando, ou Nadalatando, ostentou a denominação de Vila Salazar, em homenagem ao então ditador presidente do Conselho de Ministros português,
Antônio de Oliveira Salazar, designação que prevaleceu até 1975, ano em que proclamamos a independência das nossas terras. Antônio de Oliveira Salazar foi um ditador nacionalista português, responsável pelo sofrimento do povo, não só da província ou do território angolano, mas de alguns países de língua portuguesa. O tio era um ditador dos fodas. Seu regime salazarista foi amplamente caracterizado nas suas formas de repressão e impedimento de modernização da província e das mentalidades do povo. Salazar via a guerra como uma forma de ganhar tempo para melhorar as condições de vida e conquistar os corações e as mentes dos povos coloniais. Esse tio foi mau. Bizarro, mano. Você já ouviu falar de Dave Livingstone? No ano de 1870, uma caravana de missionários sob o comando de Dave Livingstone, que seguia em direção a Luanda, vindo de Zambeze, fez uma parada no vilarejo do então distrito de Ambaka, Kwanza Norte. Para quem não sabe, Livingstone é considerado o mais famoso explorador escocês que expôs a África à Europa no século XIX. Foi um missionário introdutor do cristianismo moderno na África. Entre uma viagem e outra no nosso continente, construiu capelas ou igrejas, montou empresas, pregou e curou em nome de Cristo, que antes disso os povos africanos oravam em nome daqueles que os seus antepassados acreditavam, até que o Sr. Livingstone apareceu com a sua Bíblia, trazendo o cristianismo no continente berço. Conhecem bem quem foi Paulo Dias de Novaes? Foi em Kwanza Norte, Ambaka, onde Paulo Dias de Novaes, o mais velho que descobriu Angola, foi feito prisioneiro quando se preparava para a batalha contra as forças do rei Angola Quiluange, vindo a perder a vida em Massangano, onde foi sepultado. Em Kwanza Norte também, onde foi enterrada a nossa heroína, a famosa rainha Gingambande, que por mais de 30 anos lutou contra as forças de ocupação colonial portuguesa pela liberdade dos angolanos. A província foi uma das que mais sofreu os efeitos das guerras, tornando Kwanza Norte deficitária no plano alimentar e industrial, baixando as suas culturas ao nível de subsistência. Kwanza Norte é uma cidade com história. Guerras com o colono também travou-se aqui. Líderes caíram aqui e manifestos contra a opressão colonial e outras merdas, começou aqui. Então, o governo também deve olhar muito a situação da província de Kwanza Norte, a terra de porcelana, tendo em conta o seu contributo para a libertação de Angola. Então, pessoal, nosso radar fica por aqui. Trazemos mais novidades em breve sobre a nossa província. Como é o nosso primeiro documentário, então a gente achou conveniente não esticarmos muito. Então, deixa o teu like, siga o nosso canal, ative o sininho aí para receber mais notificações caso a gente poste novos vídeos. Esse é o Radar KN em prol do desenvolvimento da nossa cultura ou da nossa província. Fiquem bem, até já.